Às vezes na avaliação física eles perguntam pra gente, acabou de entrar, a gente está fazendo a avaliação física, eles perguntam, e o whey eu já posso tomar? Não, não tem necessidade, né? Vamos ver com sua nutricionista primeiro. Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é o que são macronutrientes e a sua importância para qualquer dieta. O que é, Rose, o bendito macronutriente que todo mundo fala? Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente? Bom, os macronutrientes são nutrientes grandes, que a gente precisa em grande quantidade para o nosso corpo funcionar corretamente. E dentre eles nós temos carboidratos, que é a primeira fonte de energia que o nosso corpo busca, principalmente o nosso cérebro. Temos as proteínas também, que faz parte ali da reconstrução dos tecidos. E nós temos também os lipídios, né, que são as gorduras, que está muito relacionada com a absorção de nutrientes, está muito relacionada com formação ali de hormônios, enfim. Então esses macronutrientes estão muito presentes na nossa alimentação. É importante ter alimentação balanceada e tê-los, né, nas principais refeições, principalmente. Ah, legal. Acho que até, não sei se mais com você ou com a Thaís, que é importante a gente ressaltar, porque assim, tanto uma dieta para crescimento muscular, tanto uma dieta também de emagrecimento, sempre esses macronutrientes que vão guiar, né, o começo de uma dieta, um plano alimentar, não é? Exatamente. Para os pacientes que estão em processo de emagrecimento, eu gosto muito de trabalhar com as proteínas, uma dieta hiperproteica, por exemplo. Por quê? Porque a proteína é um alimento térmico. Então a gente gasta muito mais energia para fazer a digestão desse alimento. Então a gente vai ter um gasto metabólico muito maior. Os carboidratos eu gosto muito de trabalhar para quem está em processo de ganho de massa muscular. Eu vejo muito na prática clínica as pessoas que não têm um direcionamento de um profissional. Quando está ali no processo de ganho de massa muscular, eles focam muito na proteína. Proteína é importantíssimo, sim, gente. Você tem todas as refeições para quem está em processo de ganho de massa muscular, mas tem que ter a quantidade correta, que a gente trabalha ali de 1,6 a 2,2 por quilo de peso. Passando disso, como é um alimento mais térmico, então o ganho acaba sendo um pouco mais, né, dificultado ali, atrapalha um pouco mais. E tem que ter esses ajustes, por exemplo. E é muito bom até ela dar todo esse conteúdo aqui mais técnico, porque as pessoas entram na academia e, assim, se o objetivo é emagrecimento, eles falam tem que cortar carboidrato, se o objetivo é ganho de massa muscular, tem que ter muita proteína. Então, são vários mitos que as pessoas trazem aqui e que é replicado de uma forma muito incorreta, né? Exatamente. E na prática também eu vejo que as mulheres, quando começam um acompanhamento, nem sem acompanhamento, né, de um profissional, querem emagrecer, a primeira coisa que elas fazem é ir cortar o carboidrato. E, gente, o que vai acontecer quando você corta o carboidrato? Você vai perder massa muscular, que é o carboidrato que faz ali o glicogênio muscular, que dá o volume para o músculo, que tem também afinidade à água, então você vai perder água corporal, você vai perder massa muscular, e a gordura vem por último, fazendo essas estratégias alimentares. Aí a pessoa vira pra mim e fala assim, mas eu perdi na balança, eu tinha tanto, eu eliminei. Gente, não é gordura corporal, é massa muscular. Se você começou um planejamento alimentar de cortar carboidrato, tá na academia, primeiro, você vai perder, vai ficar flácido. E perde a performance também, né? Acaba performando mal, porque você não vai ter energia para treinar. Primeira fonte de energia que a gente tem, que o nosso corpo busca sempre, é o carboidrato. Então, para você fazer uma musculação, você tem que ter um estoque de glicogênio. Que aí você demora entre 4 a 6 horas numa refeição para fazer esse estoque de glicogênio. Mas é o carboidrato, igual, por exemplo, as pessoas que treinam no período da manhã de jejum. Ok, mas qual foi a sua última refeição? Que horas, o que você comeu? Tem que ter esse feeling e esse cuidado. Eu acho que até para tentar, né, ser mais claro, assim, uma coisa que a Thaís trouxe que é interessante, de fato o carboidrato é a nossa fonte de energia, correto? Então se eu não tenho carboidrato, eu não tenho energia para fazer nada, eu fico cansado, fadigado, não vou render na academia, né? E aí, para nossa audiência entender, quando a gente fala glicogênio, né? O glicogênio, de fato, assim, vamos lá, eu comi o carboidrato, comi um arroz.
né? Esse arroz, no processo digestivo, aí ele vira uma glicose, essa glicose virou um glicogênio. E o glicogênio, qual que é a função do glicogênio, Rose? O glicogênio é para me dar força. O que ele faz, o glicogênio, na musculatura? Se você puder explicar esse processo, eu acho que é bem importante, porque eu vejo esse preconceito das pessoas mesmo, por amigos, amigas que querem emagrecer, corta o carbo de vez e deixa de ficar sem comer horas e horas, que eu acho que também é outro pecado, né? A gente mexe no metabolismo, piora toda essa parte. Então, assim, se você puder explicar como é que o arroz que a gente come vira energia, como é que é esse processo, entendeu? A gente tem 2 tipos de carboidrato, por exemplo. A gente tem o carboidrato simples e a gente tem o carboidrato complexo. O carboidrato simples, a absorção dele é muito mais rápida. Tá? Então, a gente, por exemplo, quais são os exemplos de carboidrato simples? A gente tem macarrão, a gente tem o arroz branco, a gente tem os alimentos açúcar, farinha branca. Então esses alimentos eles vão ser quebrados muito rapidamente e a gente vai utilizar isso como fonte de energia muito rápido. Tanto que assim, quando a gente, por exemplo, a gente come um prato de macarrão, só macarrão alho e óleo, daqui 30 minutos já estou com fome de novo, porque a absorção desse nutriente é muito rápida. E o que acontece quando a gente tem um consumo muito exacerbado desse tipo de alimento? A gente tem muito estímulo à insulina. Então, o estímulo à insulina tem duas coisas aí que acontecem. A insulina ele é o hormônio mais anabólico do nosso corpo. Tá? Então, para quem está ali em processo de ganho de massa muscular, tem uma composição corporal bacana, a gente tem que ter esse estímulo à insulina. Por quê? Porque ele vai conservar a nossa massa muscular e vai estimular também o aumento da massa muscular. Mas tem todo um contexto, várias coisas relacionadas aí. Porém, se eu tenho uma composição corporal que não está muito bacana, está muito mais... Eu tenho patologias, eu tenho muita gordura corporal, esse estímulo à insulina vai aumentar ainda mais, vai gerar uma resistência à insulina. Então, não é que eu tenho que cortar o carboidrato, tenho que parar de comer esses alimentos. A gente tem que ter estratégias, equilíbrio. Vou colocar uma fonte de fibra junto, uma fonte de proteína junto para diminuir esse índice glicêmico, não estimular tanta insulina, entende? Então, para várias questões que a gente fala sobre emagrecimento e ganho de massa muscular, a gente foca muito no hiperávito calórico, no déficit calórico, a gente esquece da questão metabólica. E nutricional também, né? Que às vezes a gente foca tanto na dieta que esquece dos benefícios dos nutrientes. Exatamente. Então, não tem necessidade de você cortar o carboidrato. Tem necessidade de você fazer escolhas boas de carboidrato, porque é essencial para o nosso corpo, e momentos claros. Porque, não sei se vocês concordam comigo, né? Mas para quem é de fora, não tem um entendimento, né? Nada prévio e tal, realmente o carboidrato ele é muito julgado como se fosse um vilão e não é, né? Acho que é o jeito que você usa ele, que aí sim, né? Você não pode também só comer carboidrato, porque nem um louco. Você tem que ter uma proteína junto, uma fibra para talvez a gente pensar numa curva não subir tão rápido, esse pico glicêmico, né? E como a Thaís trouxe, você como treinador, né, se a pessoa não tiver energia, não tiver gás, ferrou para fazer um treino, né? Qualquer atividade física. Não rende. Não, treino não. Exatamente, principalmente atleta, corredor, tem que ter o carboidrato é essencial. Todos os macronutrientes tem que ter, mas tem que ser de forma equilibrada, por exemplo. A gente trabalha muito uma quantidade, um perfil de carboidrato para uma determinada pessoa. Tem uma quantidade, um perfil de proteína para outra pessoa. E a gente usa muito estratégias entre eles para chegar num determinado objetivo. Então, vou na nutricionista com o objetivo de emagrecimento, por exemplo, são estratégias que a gente vai fazer, mexendo nesses macronutrientes para você chegar no seu resultado. Claro que não de imediato, a longo prazo. Então, eles têm que ter paciência e muita constância. E quando a gente fala de gordura, porque assim, tem muita gente que bate que assim, é só bater os macros independente com o quê? Até faz talvez sentido, talvez no começo de uma jornada de um plano alimentar, só que eu acho que não pode ser tão assim, porque talvez nutricionalmente falando não seja tão bom, porque na minha opinião, aí você vai corrigir a gente, tá, Rosa? 80 gramas, sei lá, de cheddar, queijo cheddar é gordura, é igual 80 gramas de azeite ou abacate, outra fonte melhor de gordura. No sentido de bater macros, vão ser as mesmas coisas, só que eu acho que a longo prazo, nutricionalmente não é bom.
Exatamente. A gordura, ela é vilã ou não é? Depende. A gente tem que saber diferenciar. A gente tem a gordura saturada e a gente tem a gordura poliinsaturada. A saturada a gente já sabe que está relacionada a muitas doenças metabólicas. Do excesso. Claro, a gente tem uma quantidade diária mínima que a gente pode consumir de acordo com o nosso gasto calórico. Porém, o que a gente recomenda é as poliinsaturadas. São as gorduras boas, elas são anti-inflamatórias. Da onde saem as gorduras saturadas? São os alimentos industrializados, carne com gordura aparente. E as poliinsaturadas são as gorduras que estão ali no azeite, no abacate, nas oleaginosas. Então elas são anti-inflamatórias e elas auxiliam também no emagrecimento. As gorduras elas são importantes. Além disso, elas também auxiliam na absorção de algumas vitaminas, que são as lipossolúveis. Então não adianta você tirar todas as gorduras da sua alimentação. Não é tirar, é saber fazer escolhas boas, né? Das gorduras na alimentação. Tanto gordura quanto proteína, quanto carboidrato. Tem que saber fazer as boas escolhas. Não, legal. E acho que até pra gente complementar, indo pro final, e até a Thaís pode também somar nessa, falando um pouco da proteína, né? A gente vê que tem um boom de suplementação, né? Por mais que, lógico, a gente tem um parceiro aqui do nosso canal, do nosso conteúdo, que é uma indústria de suplementação, mas criou-se o conceito que eu preciso treinar, eu preciso me suplementar. E aí já aproveita e fala pra gente, a gente precisa tomar proteína assim que acaba o treino? Esse mito. O que eu queria dar dentro do contexto, o suplemento de fato ele é um complemento, né? Então assim, se eu não consigo atingir o meu número específico de proteína no dia, eu uso a suplementação como uma estratégia para eu chegar nos meus macros, né? E de fato, precisa suplementar sempre ou com a comida, com o plano alimentar, a gente consegue chegar nos macros sem suplementos. E o que a proteína de fato é importante para esse processo muscular ou qualquer plano, tanto para emagrecimento, construção de músculo? Bom, não tem necessidade de suplementar, a não ser que você não consiga atingir a quantidade recomendada diária, de acordo com o seu objetivo. Então, o que acontece? A gente avalia e vê se há essa necessidade. O paciente não está conseguindo chegar na quantidade de proteína. Como que a gente vai fazer? Eu posso aumentar? Colocar outras proteínas, aumentar a quantidade? Não consigo. Eu posso então suplementar? Então, a gente vai chegando no acordo para entender o que, de acordo com cada perfil também. Prefiro muito mais que a pessoa, se tiver como fazer, consumir através dos alimentos, que é uma coisa in natura, né? Suplemento tem muitos aditivos, muitas outras coisas. Porém, é muito estratégico, é muito bom para quem tem uma rotina mais corrida, que não tem como ter esse aporte. Eu acho que ajuda muito no sentido logístico, não sei se vocês concordam. Logístico, né? Exatamente. No meio de um horário de trabalho, alguma coisa que você precisa se alimentar, mas não tem tanto tempo, acho que é bem interessante. O que eu vejo engraçado, né, Thaís? Se você puder também falar um pouco, muita gente na academia que está entrando, aí já vai comprando whey protein ou outra coisa, e aí tipo, você comprou, mas por que assim? Você sabe o que é o whey protein, de fato, e para que é? A galera, não, que eu tô vendo o pessoal tomando. Às vezes na avaliação física eles perguntam pra gente, acabou de entrar, a gente tá fazendo a avaliação física, eles perguntam, e o whey eu já posso tomar? Não tem necessidade, né? Vamos ver com sua nutricionista primeiro, se tem essa necessidade ou não, mas eles acham que é um uso obrigatório, sabe? A creatina, o whey, você tem que tomar porque você começou a treinar. O que acontece? A proteína é reconstrutor. Quando a gente faz a musculação, a gente está destruindo, a gente precisa reconstruir. Só que não precisa tomar, eu acabei de fazer meu exercício físico, eu tenho que imediatamente tomar uma proteína. Pelo menos ali, tem uma refeição com proteína entre mais ou menos umas 2 ou até 2 horas depois, não tem problema. É importante você ter proteína em todas as refeições e ter uma quantidade adequada. Não precisa exagerar, não tem necessidade de exagerar, até mesmo porque a síntese proteica tem o seu limite ali, o excesso ele vai ser eliminado, então às vezes você está tomando um suplemento, você está jogando dinheiro fora. Tá absorvendo. Você não está absorvendo, você está no excesso. Então Isso eu falei, principalmente para ganho de massa muscular, o pessoal exagera e também não tem resultado. Então se a gente for fazer uma brincadeira, assim, uma analogia, né, para nossa audiência conseguir entender, então a proteína de fato é
o reparador, né, o construtor de músculo, e o carboidrato talvez seja os bloquinhos, tijolinhos nessa construção, né? Por isso que é complicado a gente cortar o carbo 100%, né? Exatamente. Tem que ter. É importantíssimo o carboidrato, principalmente para o ganho de massa muscular. As estratégias são diferentes para ganho de massa muscular e de perda de gordura. Claro que quando a gente está trabalhando no emagrecimento, a gente diminui muito mais o carboidrato, mas ele está presente, eles têm que estar lá, principalmente no pós, por exemplo. Entendi. Para essa recuperação. No pré. No pré, pela questão de energia, né? Exatamente. E aí depois, lógico, também com carboidrato, talvez menos, mas a proteína para reconstruir essa pequena quebra, né? Essa pequena quebra muscular que a gente teve, né? Legal, pessoal. Acho que na questão de macros, eu acho que tá claro, né, para nossa audiência o que são macronutrientes, a importância dele para qualquer dieta. Thaís, tem alguma coisa? Você quer comentar algo? Rose? Perfeita. É isso? Pessoal, então é isso. Mais um episódio para vocês. Não se esqueça de acessar nosso site, dietabarata.com.br. Clica, comenta, compartilha, ativa o sininho para as notificações. Perfeito, é isso. Fechou. Eu adoro essa parte.